Abrir no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler o último versículo do capítulo 2, que é o versículo de número 52. Lucas 2, 52. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, e o versículo 52. Graças a Deus. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação, podem se assentar. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e aos homens. E os homens, não é? Isso quer dizer, ele tanto tinha a favor de Deus, como também tinha o favor dos homens, porque ele tinha a sabedoria. Salomão chegou a dizer que a sabedoria é melhor do que qualquer esforço, do que qualquer riqueza, do que qualquer fortuna. Porque se você tem a sabedoria, os demais você conquista, né? Porque a sabedoria te levará a todas essas demais coisas. Salomão, com a sabedoria de Deus, ele não precisou levantar uma espada sequer na época de todo o seu reino. Pelo contrário, as pessoas pagavam tributo a ele, se sujeitavam a ele sem fazer uma guerra sequer. E aproveitando que temos mais irmã aqui do que irmão, né? Provérbios capítulo 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então que Deus dê bastante sabedoria às irmãs para edificar as suas casas. Edificar quer dizer fazê-la crescer, né? Ter amplitude, mas isso aí só a sabedoria é capaz de fazer, para contornar as situações. Mas nós não vamos falar disso não, é que o ambiente está tão bom, né, que tudo que a gente fala vai fluindo, né? Podemos falar de ambas as coisas aqui, mas nós vamos falar sobre algo muito importante, não é, que eu tenho encontrado aqui nesta escritura, que é a superação, né? A pessoa superar a si mesmo e superar tudo aquilo que você vai fazer. Se você não sabe, a cada dia você está superando problemas, está superando dificuldades e superando a si mesmo. Tem coisas que para você que era tão difícil, mas você superou elas, você passou por elas, e outras ainda virão pela frente, e se você confiar em Deus, você também vai superar. Amém? Superação. Então, quando uma pessoa cresce, ele está superando, ele está desenvolvendo. Quando uma pessoa adquire mais conhecimento, ele está superando. E é um desafio, não é? Que nós temos na vida, em todos os aspectos, a superação. Enquanto eu estava me aprontando aqui para chegar ao púlpito, ainda pensando, meditando nesse assunto, eu lembrei de algo que eu li sobre a empresa chamada Gillette, né? Aquela que começou fabricando primeiro a lâmina, né, da Gillette, depois passou para aquele Presto Barba, de um fio só foi para 2, de 2 foi para 3, de 3 foi para 4. E a cada dia que passa ela está superando a si mesma. Você não encontra concorrente para a Gillette. Se você chega nos caixas do supermercado, onde tem ali elas espenduradas, ou mesmo nas prateleiras, você não vê lá 2 ou 3 marcas concorrendo com a Gillette. Você vê ela mesmo concorrendo com si própria. Porque disse que ela, todos os anos, ela tenta superar a ela mesma. Então não tem como a concorrência entrar, porque ela não se conforma apenas de estar ganhando dinheiro. Ela quer superar a si mesma. Então o que o dono da Gillette faz, o diretor-geral? Então ele coloca um executivo da empresa para disputar com o outro. E então cada um quer desenvolver algo melhor do que o outro. E por isso ela vai se superando a si mesma. Amém? Então não tem chance para concorrente entrar. Porque para eles entrar, eles vão ter que entrar numa disputa muito árdua, porque ela já disputa consigo mesmo. E coisa boa é quando você tenta superar você mesmo.
Você nunca está se conformado com a vida que você está. Mas você está sempre, como diz aquele corinho, né? Eu quero mais e mais de Cristo. Quer dizer, nunca você está satisfeito. Você sempre quer um pouco a mais. Você quer crescer, como Jesus crescia no físico. Hoje esse Jesus está crescendo espiritualmente em cada um de nós. Amém? E dentro desse crescimento, irmãos, é algo que nós vamos superando. Eu estava pensando também, eu por recomendação médica, eu já faço academia há uns 4 anos, isso com personal. Antes eu já fazia sozinho, por causa de um desvio forte que eu tenho na coluna. Eu tive que fazer um fortalecimento muscular, porque essa perna minha esquerda já estava ficando totalmente dormente, e às vezes quando eu dirigia 2, 3 horas, quando eu chegava em determinado lugar, eu já apanhava no chão, não sentia mais a perna. E aí fazendo, não é, alguns exames, eu acabei descobrindo de nascença eu tenho um desvio muito forte aqui embaixo. Eu não sei cientificamente falar o nome, mas é quase aqui no finalzinho da coluna, não é? Tem um desvio muito forte, e isso estava pressionando o nervo e com isso atrofiando os músculos, principalmente da perna, localizado aqui, e eu não tinha mais o que fazer. Foi aonde Deus me ajudou, fui para a academia, acompanhado de um personal, e aí desenvolvemos alguns exercícios, e com isso eu estou aqui nessa noite sem muleta, né? Mas isso me custa um sacrifício de 3 vezes por semana. Às vezes eu chego em casa e fico pensando, se não fosse obrigado eu não iria, porque tem que ter força de vontade, não é? Mas uma coisa eu descobri nisso tudo, não é? Que você consegue ir se superando a si mesmo. Se você não sabe isso, você começa, por exemplo, que nem no meu caso, que mais é fortalecimento lombar e exercício, não é? Para poder desenvolver a musculatura ou manter ela, não é? Para não atrofiar. Então, por exemplo, você começa erguendo um peso, é um ciclo interessante, e aí o personal ele define, por exemplo, quanto que você consegue erguer com o braço, o exercício, certo? Vamos dizer que eu conseguia, eu não lembro, mas tem tudo lá anotado na planilha dele, ergui aí 45 quilos, 8 exercícios de 45 quilos. No último exercício que eu faço, eu já faço quase que gemendo. Então ele disse, aí tá bom, 45 quilos tá bom. Quando chega no final do ciclo do treino, que é 1 mês ou 2 meses, depende do treino, eu já estou fazendo aquilo último com facilidade. Quer dizer, os meus músculos já conseguiu superar aquela fraqueza que eu tinha. Desenvolveu mais força, eu me superei. Aí quando é no mês que vem, em vez de pôr 45, ele vai pôr 47 quilos. Aí no último exercício eu vou terminar também já meio gemendo. Mas depois de 1 mês, aqueles 47 quilos já não me faz tanto problema, porque o músculo já desenvolveu e já se superou a si mesmo. É por isso que você vai no YouTube e você vê senhoras de 65 anos de idade erguendo 100 quilos de peso. Aí você vai, mas como é que pode uma senhora de 65 erguer 100 quilos? Mas aquilo não foi do dia para a noite. Aquilo foi se superando a si mesmo. Estou entendendo? São desafios. A mente é a mesma coisa. Eu fiz um teste. Você sabe que tudo que você vai fazer hoje exige o CPF. E eu não conseguia de forma alguma decorar o meu CPF, que é muito número, 592, né? E aí vai, e vai, até você chegar no último que é o dígito, né? Que é 592, 893, e agora eu estou com a mente fixada aqui, eu não me lembro, mas normalmente eu me lembro, né? É muito número. Aí o que eu fiz? Eu peguei e pedi para alguém digitar e colocar aqueles no CPF. No lugar em casa que eu fico sentado, eu fixei na parede, nos lugares que eu mais ficava, e enquanto eu estava ali, eu estava lá e estava lendo, e estava meditando nele, lendo e meditando. Não foi 1 semana, eu já consegui de cor, em todo lugar que eu ia, pedia nota fiscal no posto, se fosse no banco, qualquer lugar, seu CPF, por favor, não precisava ficar fuçando, mas na carteira. Eu já podia dizer decor. Vocês estão compreendendo? A mente também se desenvolve e você pode ir superando a você. Você diz, não, eu não consigo lembrar de nada. Eu vejo que o Fernando tem dificuldade para lembrar nome. Eu também já tive isto. Mas existem algumas técnicas que, se você desenvolver,
você pode até esquecer, mas você não esquece com tanta facilidade. É você começar a ligar o nome. Se o nome de uma pessoa é muito difícil, você tenta rimar ele com uma coisa que para você é normal, que frequentemente você está lembrando. E aí automaticamente, quando você fala aquele nome, a mente já, como se fosse algo assim, já te faz lembrar daquela outra coisa. Estão compreendendo? É como, por exemplo, no celular, você tem aquela lista de gente, como no meu caso, acho que tem mais de 300 nomes de pessoas no celular. Aí você quer lembrar o nome de uma pessoa e você, mas como é que é o nome daquela pessoa? Você não precisa marcar o nome da pessoa, marca o que aquela pessoa faz. Aí automaticamente, se ele é da serraria, você coloca o nome dele serraria. Você não conseguiu lembrar o nome dele, mas você conseguiu lembrar de serraria. E você vai lá na serraria, tá lá, você acha o nome da pessoa. Se ele é comprador de gado, você mexe com gado e fulano de tal comprador. Então, mas como é que eu não... Ah, mas eu marquei comprador. Aí quando você liga comprador, daqui a pouco você já sabe o nome dos dois. Fulano comprador. Amém? Se é vários nomes, fulano de ciclano, Bertano de... E aí você vai se superando. E quando você menos espera, né, você está uma pessoa com a mente bem desenvolvida. Amém? Vou citar um exemplo, né? Eu tinha dificuldade porque tem na rádio tem os operadores de som e tem que estar lembrando o nome de todos, porque é 3 emissoras ao mesmo tempo, né? Que é a Rádio Prudente, a Rádio Difusora e a Rádio Burugodiá, lá do Paraguai. Então, lá de Londrina eles mandam pelo WhatsApp quem é que está operando o som na difusora. Mas ali, em Prudente, constantemente é o mesmo. Então, no começo, quando mudou de operador, eu tinha aquela dificuldade, mas aí eu relacionei o nome dele com o nome de outra pessoa, que para mim era fácil. E aí, automaticamente, quando quer dar aquele branco, você já lembra, né? Então, isso são pequenas coisas que você vai fazendo e você vai superando a si mesmo. Estou entendendo, meus irmãos? Agora, vamos falar como Deus se agrada da superação. Agora, cada um de nós fomos feitos para um propósito. Eu nunca consegui me conformar com o mesmismo, sempre a mesma coisa. Isso já está em mim. Quem convive comigo tem problema, minha família tem problema, e quem convive comigo tem problema, porque eu não gosto de ficar parado no tempo e estar conformado sempre com aquela mesma coisa. Não, se tem jeito de melhorar, nós vamos ter que melhorar. Isso está em mim. E nem sequer melhorar por questão de finanças, por questão de nada. Isso já está na minha natureza. Nós temos que evoluir. Nós não podemos parar no tempo e achar que aqui está bom. Não está bom. Deus em nós está crescendo. E nós temos que desenvolver. A Bíblia mesmo nos desafia isso em Hebreus capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Então Deus não quer que nós ficamos apenas aqui, que as irmãs tenham a roupa assim, que o cabelo das irmãs seja assim, e que sim, isso aí são os rudimentos, isso aí nós faremos, se Deus permitir, mas tem algo mais além disso aí, e nós temos que caminhar para lá. Você planta um pé de milho, ele não para nas primeiras folhas, vocês estão entendendo? Então tem uma superação, ele vai superando a si mesmo, ele vai crescendo até chegar no objetivo final. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses 1,6, que aquele que em nós começou a boa obra, vai superando, vai aperfeiçoando, até o dia de Jesus Cristo. Isso não pode ser parado, isso não fica lá. Eu me lembro quando eu comecei com a criação de suíno ali em Prudente, eu comecei com um animal só. E dentro de 4 anos eu estava com 400 cabeças. Eu tinha animal ali que ninguém na região, nem a universidade, que é o oeste lá, que tem a área de suíno lá, que eles fazem estudo lá por causa dos veterinários, não tinha os animais que eu tinha lá. Chegou a um ponto que estava quase que virando ponto turístico. O pessoal da polícia ia lá para conhecer os animais, pessoas que gostavam iam lá, pedir licença se podia ver, e as pessoas iam de baia em baia olhando os animais. E quando eu comecei, não sabia nem sequer como é que era um remédio que curaria uma diarreia de um animal ou qualquer coisa assim. Mas pesquisando, lutando, né? E se Deus tivesse sido um plano, e se não fosse algo tão complicado, por causa do ofício que eu tenho, que para mim isso aqui que eu estou fazendo está em primeiro lugar, e tudo que tenta atrapalhar eu corto, porque eu sei que nisso Deus tem me abençoado, e é nisso que Deus me quer eu fazendo, amém? Então,
eu vi que não teria mais condição, porque uma que a lei também não permitiu mais, mas eu consegui ir superando e superando, não por ganância, mas é que eu sabia que poderia se ter o melhor. E se pode ter o melhor, e se pode conseguir algo melhor do que está tendo, por que ficar parado? Ah, isso aqui está bom, isso aqui está bom. Não, não está bom não. Tem um meio de melhorar aquilo. Estou entendendo? Tem um meio de melhorar. Na mensagem A Chave para a Porta, o profeta diz que tudo tem uma chave. Para tudo tem uma chave. Tem um meio de superar. Para abrir essa porta, se ela estiver fechada, não adianta você balangar, não adianta você esmurrar, tem uma chave para abrir ela. E todas as coisas que você vai fazer, seja criar um animal, seja quem lida com lavoura, plantar lavoura, que seja que é na pecuária, seja como o irmão ali nós está conversando, seja sobre o leitecultor, né, que vai mexer com leite, seja o suinicultor, seja o que vai mexer com ave, seja o que vai mexer com peixe, tem um manejo, tem uma chave. E aí é onde tem que se humilhar, ser humilde, aprender e pedir: Senhor, me dá a chave que abre essa porta, para que eu possa superar as dificuldades. E se você for humilde e buscar, Deus te dará esta graça. Amém. E você vai abrir aquela porta. E quando você abrir aquela porta, aí, meu irmão, a porta está aberta. E aí você pode ter certeza que Deus só tem a te abençoar, porque Deus ele abençoa. Entendeu? Se você é fiel a Deus, a parte de Deus é cumprida. Agora, por outro lado, Ele quer que você clama a Ele, busque a sabedoria, aprenda dele, para que você possa ir superando os problemas, as dificuldades. Por isso que eu sempre me refiro a José do Egito. José, ele sempre superou as situações que ele entrava. Agora, se você não tomar cuidado, você parar, você fica depressivo, você fica uma pessoa queixosa da sorte, murmurador e uma pessoa pessimista. Porque você nunca procura superar aquilo, você só faz a reclamar. Eu não sei por que disso, eu não sei por que daquilo, eu não sei. Não. Tem um meio de passar por aquilo. E você tem que descobrir, é um direito seu, de descobrir como superar e como passar por aquilo. Amém? Você veja que José, quando ele estava na casa do pai dele, ele superou todos os irmãos dele. Não porque ele era melhor do que ninguém. Mas ele ia e seu pai confiava, sendo um dos menores filhos, que depois dele só tinha Benjamim. Ele era o vice-caçula. Ele conseguiu superar todos os seus irmãos. Enquanto seus irmãos só trabalhavam, ele era o administrador. Era ele que ia, buscava a notícia dos seus irmãos e levava a notícia do seu pai para os seus irmãos, a ponto dos seus irmãos terem inveja dele. Porque ele era amado do seu pai, porque enquanto os mais velhos, às vezes deixavam as ovelhas, como eles faziam, iam junto com outros amigos, em festas indevidas, e deixava as ovelhas à mercê, José era o administrador. Já pensou nisso? Ele ia para ver como é que estavam as ovelhas, estavam seus irmãos, e trazia a notícia para o seu pai depois, e vice-versa, a ponto que seus irmãos falaram assim: quem que pôs esse camarada sobre nós? Quem que pôs? O pai, que era um ancião, e que via a capacidade que ele tinha. Venderam ele. Ele chegou lá no Egito, como ele sabia ler e escrever, Potifar só pôs sobre a casa dele. Rapidinho ele superou todo mundo, que a ponto que Potifar, e Deus abençoou. Mas agora, não é que Deus abençoou que José cruzava o braço e tudo caía no colo dele, não. Ele buscava entendimento e exercia aquele entendimento. Ele procurava superar rapidinho, ele superou todos os demais que trabalhavam na casa de Potifar. E Potifar viu que a sua casa era abençoada por causa da maneira que ele conduzia as coisas, a ponto que Potifar colocou tudo na mão dele. Ele disse: tudo aqui está na tua mão, menos a minha esposa, porque a minha esposa você não põe a mão nela, que foi onde é que ele teve problema por causa dela. Falou: mas aqui você comanda. Potifar pôs tudo na mão dele. Mas Deus tinha um plano na vida dele, indevidamente ele foi parar na prisão. Rapidinho ele chegou na prisão, ele superou todo mundo, aí lá encarregado da prisão. Por certo, o carcereiro saía, ia para suas atividades e ia descansado. Falou: não, José, eu vou sair aí, eu preciso cuidar dos meus negócios lá fora, porque era dentro de calabouço, aquelas prisão. Ele disse: olha, eu vou subir lá para cima, eu vou cuidar da minha vida lá, mas só está aqui na sua mão. E José anotava tudo, coordenava tudo. Acho que por certo, não sei, devia ser um lugar confortável, mas acho que o lugar que o carcereiro ficava era mais confortável do que os outros. Enquanto os outros estavam na cela, José estava lá, anotando tudo. Amém?
mas porque ele superava todo lugar que ele chegava, ele superava. Irmãos, e se tem um povo que pode superar todas as coisas, somos nós. Tanto é que a Bíblia chegou a dizer sobre Israel, que se Israel obedecesse o que Deus tinha para dizer, não haveria nação mais sábia do que eles. E eu quero dizer uma coisa para você, se você fazer e buscar que tudo que está disponível para você, não tenha onde você não se sobressaia. Porque isso aqui tem ensinamento. Isso aqui tem o suficiente para você superar em todo lugar que você pôr a planta dos teus pés. Por isso que a Bíblia chegou a dizer que você seria abençoado no campo ou na cidade. Onde você for, você seria abençoado. Por quê? Porque Deus estaria contigo e você ainda, ele diz, ainda gratuitamente ele dá. Se te falta sabedoria, peça a Deus. Que gratuitamente ele vai te dar. E não vai lhe cobrar um centavo e nem vai lhe lançar em rosto quando for lhe sucedido. Amém? Então eu creio nisso, na superação. Agora vamos falar da parte espiritual, que é a parte principal. Irmãos, olha, se tem um Deus, vamos voltar aqui ainda mais um pouquinho. Se tem um Deus que pode, a questão é que nós às vezes colocamos a cabeça assim, é como dizia meu avô, só olhamos do lado, é que nem um animal que põe um tapa, né? Você sabe o que é o tapa do animal, muitos aqui que trabalham na roça sabem o que é um tapa. Um tapa é aquele utensílio que coloca no animal aqui para ele justamente não olhar do lado, para ele andar só para frente. E às vezes nós colocamos um tapa também com relação ao que nós achamos, o que nós pensamos e aquilo ali. Não adianta ninguém falar que nós nem sequer olha, é aqui, ó. E não funciona. Nós estamos vendo que não está indo. E nós precisamos de ajuda. E essa ajuda é Deus que nos dá. Né? É como eu sempre falo, às vezes tem mulher que quer conquistar um homem, quer conquistar do jeito dela. E aí não conquista. Tem homem que quer conquistar a sua família, para que toda a família seja submissa a ele, mas ele quer conquistar do jeito dele. Ele não quer conquistar do jeito que é que tem que ser conquistado. Para tudo isso tem uma chave. Compreendeu? Tem uma chave. Eu sou pastor já há quase 30 anos, eu posso dizer isso. Às vezes uma mulher vem no escritório e reclama, pastor, mas eu faço tudo para aquele homem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas que nada agrada, nada dá certo, nada, sempre reclamando, mas ela quer agradar do jeito dela. Mas você está vendo que não está funcionando. O homem também chega da mesma forma, pastor, o que eu faço? Porque se quer isso eu dou, se quer aquilo eu dou, só falta dizer assim, eu dou um cartão de crédito, vai lá, mas às vezes não é o cartão de crédito que ela quer. Amém? O dia do aniversário dele, eu vou lá e compro um presentinho para ele, eu faço isso, eu faço aquilo. É verdade. Às vezes se não comprasse nada e fizesse outra coisa que era preciso fazer, estava tudo resolvido. Amém, meus irmãos? Agora, o que é isso? É superar. Mas às vezes para superar certas coisas, primeiro você tem que superar você mesmo. Você vai ter que admitir que você tem que parar com o que você pensa e fazer o que é que precisa ser feito. A mesma coisa eu fiquei observando, por exemplo, o profeta de Deus. Como que Deus foi superando na vida dele. Ele disse que tinha um temperamento tão forte que os dentes da boca dele eram todo quebrados quando era criança, ia na escola. Porque chamavam ele de gordinho de Kentucky, e ele não aguentava, voava nos mais grandes, os mais grandes aqui dele, ó. Socava a boca deles que não tinha os dentes da frente. Às vezes a professora pegava ele desmaiado quase no chão de tantos outros bater nele. Porque ele tinha um temperamento forte, irritado. E até hoje eu vejo muitos gordinhos e gordinhas de Kentucky, viu, irmão Fernando? Espiritualmente falando, que ninguém pode pisar no pé. Tem que superar. Tem que passar por isso. Né? Eu vejo irmãos velhos já na palavra, falam assim, não, mas eu não aguento não, essas certas coisinhas, eu não aguento, não vem pra cima de mim. Eu falei, meu Deus do céu, até quando? Tem que superar isso. Tem que superar. Não é? Mas aí quando ele recebeu o novo nascimento, e ele disse que foi quebrantando aquela natureza com oração. Amém? Foi quebrantando aquela natureza com oração. E um dia ele trabalhava na rede elétrica, ele chegou para cortar a energia de uma senhora e ela brava, e ele em cima da escada, ela disse, seu idiota de cabelo enroscado, o que você está fazendo aí? Ele disse, minha senhora, é o meu trabalho, eu tenho que fazer. Você é um imbecil, um idiota.
Ele ficou olhando para ela assim. Falou, olha, se fosse em outro tempo, a senhora não ia falar muitas vezes essa palavra. Embora a senhora sendo uma mulher. Mas hoje eu não me importa muito. Superou. Amém? Superou. Mas aquilo não foi muito difícil. Agora já imaginou como nós estivéssemos numa audiência aqui de... Aqui nós estamos poucas pessoas, mas de 400 ministros, que ele já foi em reunião, e alguém chegar e ele sentado e a pessoa tomar a tribuna e falar assim, esse rapaz aqui, isso é um demônio. Isso é um falso profeta, isso é um demônio, isso é aquilo, e ele sentado, quietinho, ouvindo. Eu fico vendo esses políticos que se diz evangélico lá né? Você vê os vídeos no YouTube, brigando entre si. Né? Porque um diz que o outro é maçom, o outro diz que não é maçom, quebrando o pau, dando mau exemplo, evangélico com evangélico, um chamando de endemoniado na frente de incrédulo, na frente de todo mundo. Quer dizer, o que estão fazendo lá? Não conseguiram superar nem a natureza ainda. Irmãos, nós temos que superar um ponto que se alguém bater desse lado, eu dou o outro sem nenhum problema. Que se alguém me tirar, eu tenho umas vaquinhas lá, se alguém me tirar uma vaca, eu dizer assim, não tem problema, se você quiser levar duas, é problema seu. Você vai se ver com Deus, eu não tenho nada com isso. Nada aqui é meu, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas se não tomar cuidado, fiquei sabendo que alguém está querendo pegar lá, é perigoso ficar em cima da cobertura da mangueira lá com uma 12 esperando. Eu vou matar ele em cima do ninho com aquele filho não sei do que, colocar a mão numa vaca minha e derrubo ele. Superou o quê? Estamos ainda lá no tempo ainda. Não, fulano é muito bonzinho, mas não mexe com ele. Pelo amor de Deus. Até onde nós vamos desse jeito? Amém? Então, vai superando. Nós chegamos a superar as coisas. Outra coisa interessante. Veja o que o profeta fala aqui. Como Deus trabalha nessa superação. Ele falando aqui sobre Davi. Na mensagem homem chamado por Deus. Longe das coisas do mundo, quando Deus quer treinar alguém, Deus quer capacitar alguém, longe das coisas do mundo, de modo que ele possa fazer com que fique quieto, de modo que ele possa ouvir a Deus. Aquela serena e mancia voz, então uma vez em contato com Deus, ele torna-se destemido. Então note que ele não se importa com o que alguém diga. Ele tem estado na presença de Deus e ele conhece a Deus no poder da sua ressurreição. E então Davi, nós vemos um dia, Deus permitiu que um urso entrasse e apanhasse uma das ovelhas dele. Davi simplesmente foi atrás daquele urso, sem dúvida que ele orou. Porque um pouco mais tarde ele admitiu, né, que foi Deus que entregou na mão dele, né? E ele orou e pediu a Deus, ele era o guardião daquela ovelha, e ele não podia perder aquela ovelha, e ele tinha que salvar aquela ovelha a qualquer preço. E ele lançou mão da sua pequena funda e foi atrás do urso e o matou. Ele tinha que salvar aquela ovelha para que Deus o estava treinando. Deus quer que seus pastores salvem as ovelhas, indiferente o que ela venha a ser, diferente do que ele venha a ser chamado. E pelo que ele tenha que passar, salve as ovelhas. Então, tendo em vista que Davi fora valente sobre este urso, assim ele apenas aumentou o poder do animal para um pouco maior. Tem pessoa que fala assim, ei pastor, ore para que Deus me ajude a passar por essa luta, por essa prova. Sim, vamos orar. Mas quando você passar por essa, ele vai aumentar a outra um pouquinho maior. Para que você possa ir superando e superando. Amém? Você viu que o profeta disse aqui? Ele matou o urso. Deus disse, eu vou aumentar agora o tamanho do animal. Ou seja, como eu falei, de desenvolver a força física, Deus vai desenvolvendo a nossa força espiritual. Assim ele apenas aumentou o poder do animal para um pouco maior. E ele enviou um cordeiro ou um leão ali dentro. E apanhou um dos seus cordeiros. E um leão é um animal feroz.
Ó, na África, quando eu estava caçando, ele fala que quando o leão rugia, até as pedras rolava, até os grilos paravam de cantar. E um leão só é capaz de matar 10 homens numa bufetada só, pelo poder que ele tem. E Davi, um moço naquele tempo certo de 40 e poucos quilos, tomou o leão pela barba depois de uma pedrada e cortou a sua garganta e matou. E diz o profeta, era Deus fazendo ele superar a sua fé e a sua coragem. Porque mais tarde ele tinha que enfrentar um gigante. E ele não poderia titubear, porque alguém teria que salvar o exército de Deus daquela vergonha. Estou entendendo, meus irmãos? E Deus fez com que ele fosse superando. Por isso que a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a esperança. Quer dizer, quando você vai superando uma coisa, você vai crescendo. Amém? Irmãos, o profeta chega dizendo na mensagem era de Éfeso que luta e tribulação faz parte da nossa vida cristã. Você tem que aprender a acostumar com elas. Não tem como você querer viver para Deus tudo certinho, não vai dar certo. Não é esse o caminho que nós temos que trilhar. Porque a Bíblia diz, se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. Então não tem cristianismo sem sofrimento. E não tem como você crescer sem se desenvolver. É como eu estou falando, você começa erguendo 45 quilos. Eu só quero que os irmãos entendam. Vou falar aqui, não é vangloriando para os irmãos entenderem. Você sabe quantos quilos eu ergo aqui agachando nas costas? É como se fosse 2 sacos de milho. Hoje eu consigo agachar e levantar com 100 quilos. E faço isso em várias repetições. Agora no começo, se colocasse, quebraria minha espinha no meio. Mas o que foi? O corpo foi desenvolvendo. Estão entendendo? E o fortalecimento dos músculos da perna, do lombar das costas, tudo fortalecido, e aí você vai desenvolvendo e até chegar à quantidade que você pode realmente, o seu corpo vai aguentar, porque claro, tem um limite. E Deus conhece o nosso limite. E hoje você começa na fé pequenininho. Eu vou dizer para você, dentro de cada um de nós, quando nós aceitamos a Jesus, tem um potencial. Para nós concluir, eu vou falar isso aqui, você vai entender que não precisa coisa muito complicada não. Estão compreendendo? Aqui na região tem aquela madeira chamada farinha seca. É uma árvore do tronco branco, que dá uma arvona grande, não é isso? Você já viu um pé de farinha seca quando nasce? No meu quintal ela tem bastante, porque tem um pezão bem grande lá. Às vezes está sentado assim, tem um pezinho, você pisa em cima. Ele nasce desse tamanhozinho assim. Compreendeu? Desse tamanhozinho. Que até o meu netinho de 4 anos pode arrancar, pisotear e acabar com ele. Só que tem uma coisa. Dentro daquele pequeno pezinho de árvore de farinha seca ali, tem um potencial. Que se existir tempo, ela vai se superando, a ponto que daqui a pouco o meu netinho de 4 anos já não consegue mais arrancar. Se esperar mais um tempo, ela vai superando, que aí eu mesmo, fazendo academia, não vou conseguir mais arrancar. E se esperar mais tempo, ela vai se superando, que depois nem com uma foice, numa pancada eu não consigo. E mais tarde, se esperar, ela vai superando mais, que nem com o machado eu não vou conseguir. A não ser que eu vou gastar um dia inteiro. Por último, se quiser derrubar, vai ter que pegar um motosserra e ainda contornar em volta dela, mas ela era desse tamanhozinho aqui. E isso é a fé em Deus quando você começa, porque isso é o que você tem quando você vem para Deus. Porque a Bíblia diz que sois salvos pela fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então essa é a vida de Deus que começa em você, a qual você se sente tão fraquinho e tão pequeno, na verdade você é. E você precisa de muita graça, porque Deus sempre te cuidando, os anjos do Senhor acampando ao redor para que ninguém te pise em cima e te acabe com você. Mas conforme o tempo vai passando, como Jesus foi crescendo, tanto na estatura como na graça, como a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento de Deus, com o passar do tempo você vai crescendo, dali a pouco, meu amigo, não é qualquer vento, não é qualquer foicinha, não é qualquer machado que está te ferindo mais, ou que te está amedrontando mais, pode até te ferir, mas você supera aquilo. É como você dar uma machadada num tronco de uma árvore, aquilo vai ficar ferido, mas se você passar um tempo, você chegar ali, a seiva já trabalhou e já cobriu aquela machadada ali, e ela prossegue para cima. Você compreendeu? E assim somos nós à medida que você vai desenvolvendo na fé, no conhecimento e na graça de Deus. Mas você tem que ser persistente. Amém?
e não parar, e não aceitar, porque você tem um lugar para chegar, como diz Paulo, é como correr um estádio. A vitória não é de quem começa, é de quem termina. Você tem que continuar correndo, você tem que continuar. Hoje o que você acha tão grande, um problema tão grande, quando é amanhã ou depois você vai olhar para trás e dizer, mas isso aqui eu estava enroscado nisso, isso aqui era problema, você vai ver que não era problema, porque hoje você está passando por problemas maiores, e aquilo você já superou-se a si mesmo. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe e que haja uma boa superação. Amém? Se é no lar, se é na família, se é no trabalho, se é na profissão, tudo que você está fazendo, né? Você acha que talvez está difícil, mas você vai superando aquilo, de repente você vai imaginar que lá na frente aquilo não era nada. E que Deus, a Bíblia chega a dizer assim, que Deus não dá maior prova do que podemos suportar. E como diz os antigos, Deus dá o frio conforme o tamanho da coberta. Deus dá o frio conforme o tamanho da coberta. Então você pode ter certeza que se Deus está te dando uma prova é porque você tem condição de passar por ela. Então para de choramingar e para de reclamar. Mas sim diga, Senhor, se vem para cima de mim, eu vou arregaçar as mangas, eu quero que o Senhor me dá força, me dá capacidade, mas que eu vou passar. E vai para frente. Vai caminhando. Quando você menos espera, você já atravessou lá do outro lado. Amém? Aí quando vinha outra maior, você diz, olha, agora isso aqui foi o urso. Olha lá, o leão vem vindo. Mas o mesmo Deus que me fez eu passar pelo leão, pelo urso, vai fazer eu passar pelo leão. E quando o gigante aparecer, alguém dizia assim, mas você não pode enfrentar aquele gigante, menino, você está vendo? Você nunca nem pegou numa espada. Ele disse, eu falo um negócio para você. Um dia, um urso veio no meu caminho. E eu orei a Deus, Deus entregou ele na minha mão. Aí depois veio um leão. Eu orei, Deus entregou na minha mão. E o mesmo Deus que fez isso no passado, vai me entregar esse gigante também. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Essa é a questão. Amém? Se Ele te fez para chegar até aqui, Ele é Deus para fazer você chegar lá na glória, se você puder crer e não desvanecer. Que Deus os abençoe. Se eu tivesse tempo, eu ia à noite falando com vocês aqui, porque é muito bom. É uma superação. É o poder da superação. E você vai ver que eu digo uma coisa para os irmãos. Às vezes eu olho para trás. No começo, quando comecei como pastor, eu fico pensando, como é que eu pude fazer aquilo? Né? Com o pouquinho de entendimento que Deus deu hoje, a gente vê o quanto que Deus superou em nós. Tanto na experiência, como no entendimento e na visão espiritual. E ainda vamos crescer mais. Até Jesus voltar, nós vamos crescendo. Amém? Nós vamos desenvolvendo. E assim é você também. É como uma planta que hoje nasce e amanhã já está grande. E então é só você entregar o seu caminho nas mãos do Senhor. Se tem alguém aqui que tem vontade de servir a Deus, mas fica preocupado, diz, mas eu tenho medo de começar e depois não dá conta. E diz, quem é que dá conta? É como a Bíblia diz, quem é que pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ninguém pode. Então é Deus que faz crescer. É Deus que dá força para continuar. Só tem que fazer um propósito e dizer assim, eu vou servir a Deus. O restante, mas e se você não dá conta? Ele diz, problema meu, mas alguém vai dar conta por mim e esse é Deus. Vamos nos pôr de pé. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Eu creio no poder da superação. Eu creio que tudo isso é a verdade, Pai. E creio que isso tudo veio do Senhor. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer todos os teus filhos aqui superar as suas dificuldades, superar os seus problemas. Se outros conseguiram, por que nós não poderemos conseguir? O mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus daqueles homens é o nosso Deus. E hoje ainda com uma visão espiritual muito maior do que eles tiveram. Então eu creio, Pai, que o Senhor começou em nós e o Senhor vai terminar pelo poder que é em Cristo Jesus. Como cada um dos teus filhos aqui, capacite eles, faça eles superar as dificuldades que eles estão tendo. E sabendo que o Deus que está com eles é maior do que todas as dificuldades, do que todos os obstáculos. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, que o Senhor fecha, ninguém abre. Isso nos diz que a chave está com o Senhor. Então dai-nos essa chave, para que possamos abrir as dificuldades que há no negócio, que há no lar, que há na família, que há na espiritualidade, que há no gênio forte. O Senhor pode abrir essas portas para nós e dizer, entra e possua as bênçãos que eu já tenho designado. Faça isso por mim, como por cada um dos teus filhos.
humildemente eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e vão em paz em nome do Senhor Jesus. Amém.